Qual foi a casa mais diferente que você já viu na vida? A gente está acostumado a ver sempre casas normais, com paredes brancas, porta, janela. E de fato, esse é o tipo de casa que todo mundo procura para morar. Quer dizer, todo mundo não, quase todo mundo. Existem muitas pessoas que resolveram, por algum motivo, morar em casas diferentes de tudo que você já viu. Por exemplo, você conhece alguém que mora dentro de um avião? Em uma casa que foi construída de cabeça para baixo? E aquela casa na árvore que você tanto sonhou quando criança, hã? Já pensou em morar em uma? Para quem não sabe, meu nome é Ivan Lima e neste vídeo eu vou mostrar para vocês algumas das casas mais diferentes. Eu aposto que você nunca conheceu uma pessoa que mora dentro de um avião, certo? Bom, eu não vou contar a história de apenas uma, mas sim de duas pessoas que resolveram morar em um avião. Era ano de 1994, quando uma mulher chamada Joanne resolveu comprar um avião Boeing 727. Nessa época, a aeronave tinha acabado de ser retirada de circulação e a casa de Joe tinha sido destruída por uma tempestade. Incentivada por um conhecido, Joe resolveu comprar o avião, que tinha funcionado entre maio de 1968 até setembro de 1993. Ela pagou cerca de $2.000 pelo avião e o levou para o estado do Mississippi. E apesar de ter feito muitas mudanças, ela manteve algumas características do avião. Um dos banheiros, por exemplo, foi mantido como lavatório. E os bagageiros são usados como armários, para guardar coisas. A casa que Joanne montou dentro do avião tem 3 quartos, uma sala de estar, cozinha completa, uma lavanderia e um banheiro principal interno. É uma casa completa como qualquer outra, só que dentro de um avião antigo. E apesar de estar no solo, a impressão que dá quando entramos nele é de que estamos voando, já que o nariz do avião se estende sobre um lago. Impressionante. Legal, não é? Bom, mas infelizmente, Joanne morou nela apenas entre os anos de 1994 e 1999. Depois de passar anos morando no avião, ela decidiu mudá-lo de local e deixá-lo aberto ao público. Durante o transporte da casa, o avião acabou caindo de um caminhão e sofrendo sérios danos. Apesar de não existir mais, Joanne já declarou em entrevistas que sente saudades e que seu avião era confortável, espaçoso e aconchegante e que não havia nada a reclamar. E por mais que ter uma casa assim seja incomum, esse não é um caso único. Um homem de Oregon, nos Estados Unidos, também comprou um Boeing 727 para chamar de casa. O avião estava abandonado em uma floresta e parecia ter feito um pouso de emergência ou algo do tipo. Ainda assim, o avião está completo, com asas e trem de pouso, e é onde Bruce Campbell passa pelo menos 6 meses do ano. Mas como foi que ele teve a ideia de morar dentro de um avião? Segundo o próprio Bruce, relatou em uma entrevista, em 1999, ele teve uma visão de que precisava salvar aviões aposentados pelas companhias aéreas para evitar que eles virem sucata. Ao longo dos anos, Bruce investiu cerca de $220 mil no avião. Apesar do investimento, a vida dentro da aeronave é simples, com um chuveiro improvisado e uma cozinha bem modesta. Quando recebe visitas, pede que eles tirem seus sapatos e usem os chinelos que tem guardados na aeronave, para evitar que a sujeira de fora entre em sua casa. Se morar em um avião é estranho, imaginem uma casa de cabeça para baixo. As pessoas me perguntam quem seria maluco o suficiente para construir uma casa de cabeça para baixo. Mas isso é mais comum do que se imagina. Basta dar uma breve pesquisada na internet para se deparar com dezenas de fotos de casas todas de cabeça para baixo. E nem precisamos ir longe para encontrar uma. Em São Mateus, no norte do Espírito Santo, um pedreiro aposentado construiu uma casa com quartos, banheiro e cozinha. Mas o que chama a atenção
é que a casa está de cabeça para baixo. O mais legal é que, olhando de fora, a gente imagina que dentro da casa deve estar tudo revirado. Mas a verdade é que por dentro ela é igual a qualquer outra casa normal. De fora, podemos ver o telhado encostado na grama, enquanto a chaminé e a caixa d'água ficam apoiados no chão. As janelas e portas também ficam na parte de cima. Então, como é que eles fazem para entrar na casa? Na verdade, a porta é um enfeite, pois a entrada da casa fica mesmo na parte de trás. A construção é obra do pedreiro aposentado Valdivino Miguel da Silva, que depois de trabalhar muitos anos construindo casas convencionais, decidiu que queria fazer algo diferente. No começo, a ideia não agradou muito o resto da família, mas depois de pronta, a casa de cabeça para baixo conquistou toda a família. Enquanto uns sonham em ter uma casa de cabeça para baixo, as crianças só querem ter uma casa na árvore. Ao menos, esse era o sonho de Peter Nelson, quando ele tinha apenas 5 anos de idade. Nessa época, seu pai construiu para ele um forte na árvore, atrás da garagem da sua casa, em Nova Jersey. Desde então, ele passou a amar casas na árvore. Em 1987, ele então construiu sua primeira casa na árvore para adultos. Depois da primeira casa, ele estudou a fundo o assunto e começou a escrever livros sobre casas na árvore. Com o passar dos anos, as coisas foram ficando ainda mais sérias. Em seus livros, Nelson descreveu os aspectos técnicos da construção das árvores, juntamente com a exibição de algumas delas em todo o mundo. Por fim, ele criou uma empresa de construção desse tipo de casa, que é comandada por sua família. Gostou do trabalho de Nelson? Bom, durante anos ele foi o apresentador de um programa de televisão chamado Treehouse Masters, onde ele mostrava todos os detalhes das suas construções. Até agora, de todas as casas que eu citei, todas elas eram grandes e espaçosas. Mas você já pensou em morar na menor casa do mundo? A Carrot House, em Varsóvia, Polônia, é considerada a casa mais estreita do mundo, com 92 centímetros em seu ponto mais estreito e 1,50 m em seu ponto mais largo. A residência de 2 andares possui uma mini cozinha, um banheiro, sala de estar e quarto. A casa foi construída em 2012 com a intenção de ser uma obra de arte. Por isso, é possível fazer uma visita. A Carrot House fica aberta ao público e, embora ninguém more lá permanentemente, de vez em quando, a casinha acomoda artistas que ficam lá por curtos períodos de tempo. O engraçado é que, quando olhamos de fora, mal dá para notar que existe uma pequena casa entre 2 grandes prédios. Para acessar seu interior, há escadas suspensas que depois precisam ser dobradas para compor o piso. No Japão, um arquiteto chamado Sou Fujimoto também teve uma ideia diferente para construir casas. Já pensou em morar em uma residência onde todas as paredes são de vidro? Fujimoto é famoso por tentar aproveitar em 100% a iluminação natural de um lugar. E foi aí que surgiu a House-na, um conceito que faz uma casa se camuflar no meio da cidade. A House-na foi construída em Tóquio e, apesar de ter sido mesclada com um aço branco, a casa é quase inteiramente de vidro. Outro fato interessante é que a casa não possui quartos, porém, os 21 pisos da residência permitem que os moradores consigam se manter separados um dos outros. Mas, então, como é que as pessoas fazem para, digamos assim, ter seu momento de privacidade? Não deve ser nada agradável usar o banheiro com pessoas ao seu redor te observando, não é? Para esse tipo de coisa, cortinas podem ser instaladas para dar mais privacidade aos moradores. Com cerca de 84 metros quadrados, a casa de vidro é dividida em 3 andares. E quando olhamos de fora, temos a impressão
de que estamos diante de dezenas de caixas de vidro empilhadas. E você, de qual dessas casas gostou mais? Eu achei a casa na árvore bem interessante. Mas por hora, eu prefiro ficar com a minha, viu? Eu me despeço por aqui, mas nos vemos no próximo vídeo aqui do canal. Um grande abraço, tchau!